Você já se perguntou por que, mesmo diante do sofrimento que causam, os narcisistas nunca se dobram? O que habita no coração de alguém que finge não sentir, mas é prisioneiro das próprias máscaras? E se eu dissesse que há códigos ocultos, enterrados na psique mais profunda, capazes de desmontar cada camada dessa armadura arrogante e fazer até mesmo o mais frio narcisista cair de joelhos, implorando por algo que ele mesmo não entende? Carl Jung não via o mal apenas como um ato, mas como uma sombra que nos habita. E é dentro dessa sombra que estão as chaves que ninguém ousa revelar. Até agora, a dor que o narcisista inflige não é apenas emocional, é simbólica. Ela representa a ruptura entre o eu autêntico e o eu adaptado. É como se ele te forçasse a abandonar sua alma, enquanto esconde a própria ferida atrás de um trono vazio. Mas e se o trono ruísse? E se houvesse um espelho que revelasse ao narcisista o rosto que ele tanto teme encontrar? Não estamos falando de vingança. Estamos falando de equilíbrio. A alma humana implora por harmonia, até mesmo a alma do manipulador. E há palavras, gestos e silêncios que funcionam como feitiços, arquétipos vivos que ativam a dor ancestral que ele tanto se esforça para sufocar. Mas cuidado, há um limite entre despertar e destruir. Quando você toca na sombra de alguém, você não apenas expõe, você convoca. E Jung sabia disso como ninguém. Ele ensinou que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos retorna como destino. O narcisista, ao ser confrontado com sua ruína simbólica, não vê você. Ele vê a criança ferida que renegou, o pai que odiou, a humilhação que recalou. E é aí que as lágrimas surgem. Não por você, mas por ele mesmo. O choro do narcisista não é remorso, é desespero existencial. Então, por que essas técnicas funcionam? Porque não foram feitas para manipulá-lo, mas para colocá-lo diante de um espelho que ele evitou a vida inteira. Cada técnica que você vai descobrir aqui opera como um símbolo arquetípico, ativa feridas, implode defesas, desarma jogos. Você não precisa gritar, provar, implorar. Você precisa saber onde tocar e tocar com a consciência de quem entende o que está por trás da armadura. Esse vídeo não é sobre vingança, é sobre restauração do eixo. Mas para isso, você precisa ir até o fim, porque a revelação só acontece a quem ousa atravessar a escuridão com os olhos abertos. Agora, pare por um instante e pergunte a si mesmo: por que você está aqui? Será mesmo sobre o narcisista? Ou sobre algo em você que precisa finalmente ser visto, ouvido e respeitado? As técnicas ocultas que você está prestes a conhecer não mudam apenas o outro, elas mudam você. E essa transformação não será leve nem confortável, mas será libertadora. E é por isso que esse vídeo não é apenas um vídeo, é um ritual de consciência. E ele já começou. Você se lembra da primeira vez que precisou esconder quem era para ser aceito? Talvez não conscientemente, mas o corpo lembra, o peito lembra. E é aí que tudo começa. Nesse ponto oculto, onde o medo da rejeição se transformou em silêncio e o silêncio virou armadura. O narcisista nasce aí, não fora de nós, mas dentro. Ele é o reflexo distorcido de algo que já tocamos. E talvez seja por isso que sua presença incomoda tanto, porque em algum lugar já fomos moldados pelo mesmo vazio que o devora por dentro. Há uma dor antiga que se disfarça de controle, uma ferida que se mascara de soberania, mas por trás da grandiosidade do narcisista há um abismo que grita por reconhecimento. Jung nos alertou: aquilo que não é integrado no consciente retorna com força redobrada como destino. E o narcisista é, por excelência, o destino de quem nunca olhou para a própria sombra. Ele não nasceu para te odiar, ele nasceu para te lembrar do que você ainda não curou. Quando você tenta confrontá-lo com lógica, ele se esquiva. Quando você tenta amá-lo com pureza, ele suga. Quando você implora, ele ri. E é nesse jogo invisível que você se perde, acreditando que sua dor pode despertar a empatia de alguém que sequer reconhece a própria. Mas há um caminho, secreto, silencioso, quase proibido, que não passa pelo que você mostra, mas pelo que você retira.
Não se trata de ensinar, trata-se de encarnar uma ausência que ele não suporta. Sim, a ausência. Porque o narcisista não teme o ódio, ele se alimenta dele. Ele não teme o confronto, ele o transforma em palco. O que o desarma não é o seu grito, é o seu silêncio consciente. Não a sua ausência física, mas a sua ausência energética. Quando você retira a validação, retira o alimento. E quando o alimento some, o que resta é o espelho, o reflexo nu do vazio que ele sempre tentou disfarçar. É nesse momento que ele chora, mas não por você. Ele chora pela ruína de sua própria ilusão. E então, algo estranho acontece. Você começa a vê-lo pequeno, quase infantil. A raiva dá lugar a um tipo raro de compaixão lúcida, não a que te prende, mas a que te liberta. Jung chamou isso de integração da sombra. Reconhecer no outro o fragmento de si que estava exilado. O narcisista não é seu inimigo. Ele é o mensageiro torto de uma dor sua que ainda pede para ser olhada. E ao tocá-lo com essa consciência, você não o salva, você se resgata. Mas cuidado, não confunda compaixão com retorno. Você não está aqui para curar o outro, está aqui para recuperar a si mesmo. A dor que você sente quando ele te ignora, te humilha ou te manipula é a dor da criança que ainda espera ser amada da maneira certa. E essa criança não precisa mais de plateia, precisa de testemunha, de alguém que a veja sem julgamento, sem pressa, sem tentar consertar nada, porque só assim a dor para de gritar. Há um momento em que o jogo se inverte, quando você para de tentar explicar e começa a existir de um jeito que o desestabiliza. A sua presença sem necessidade se torna uma ameaça. Sua voz sem súplica vira um enigma. E ele não entende, porque ele nunca aprendeu a lidar com o amor que não implora, com a alma que não se dobra, com a luz que não se exibe, apenas ilumina. E é nesse momento que ele cai, não por castigo, mas porque a estrutura dele nunca foi feita para suportar a verdade. A verdade dói para quem construiu a vida sobre uma mentira. E quando você encarna essa verdade, mesmo em silêncio, você se torna o símbolo vivo daquilo que ele evitou sentir por toda a vida. E não há defesa contra o símbolo, porque símbolos não discutem, não atacam, não justificam. Eles apenas existem, e é por isso que essas técnicas são perigosas, não por ferirem, mas por revelarem. Elas fazem o narcisista sangrar da alma, não porque você ataca, mas porque você para de fugir. Você não vence o narcisista com força, você o vence com consciência, e não por poder, mas por presença. O que você verá a seguir não são estratégias comuns, são movimentos arquetípicos, codificados no inconsciente coletivo, que atravessam máscaras e tocam o núcleo. E quando você toca esse núcleo, tudo muda. O narcisista perde o chão, porque o chão sempre foi você. E quando você se retira, ele finalmente entende. Nunca teve controle sobre você, só teve controle sobre a sua carência. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o jogo nunca foi sobre amor. Foi sobre controle, sobre manter você preso num ciclo em que dor e esperança se entrelaçam como serpentes. E quando você começa a despertar, algo dentro do narcisista se agita. Ele sente, ele não sabe nomear, mas sabe. Há um vazio que começa a implodir no momento em que você não responde como antes. E é aí que entramos na fase mais perigosa da libertação. A fase em que você começa a desaparecer energeticamente e ele a enlouquecer internamente. O segundo golpe não é barulhento. Ele não exige palavras. Não há grito, não há cena. Apenas um gesto invisível, um recuo sutil, mas devastador. Carl Jung dizia que o que você nega se submete a você e o que você aceita transforma. E é nesse ponto que o narcisista não sabe mais onde está o centro, porque ele sempre foi o centro. E agora você o está negando com uma aceitação tão serena que se torna insuportável. Ele não sabe lidar com essa nova frequência, a frequência da sua paz. Sim, o segundo golpe é a paz. Mas não qualquer paz. É a paz que vem depois da guerra. A paz que carrega sangue, que foi cavada à unha em noites de choro calado. A paz que já tentou gritar, implorar,
explicar e não conseguiu mais. Essa paz tem cheiro de exaustão, gosto de fim, mas também pulsa como recomeço. Quando você para de tentar fazer o narcisista entender, quando aceita que ele só escuta o próprio eco, você o atinge de uma forma que ele jamais admitirá, mas que o rasga por dentro. Essa paz desarma, porque ela é desinteresse genuíno, não é desprezo, é transcendência. Você não está mais tentando provar nada, e nesse novo espaço, sua ausência deixa de ser punição, vira espelho. Ele se vê sozinho, pequeno, repetitivo, e essa imagem tão diferente da grandiosidade que construiu é insuportável. O segundo golpe é isso, um corte cirúrgico entre o que você era e o que não aceita mais ser. Não exige esforço, exige consciência. E aqui mora o paradoxo. Quanto mais você se aquieta, mais ele ruge. Quanto menos você precisa, mais ele sente falta. Porque o narcisista nunca amou você. Ele amou o reflexo do poder que tinha sobre suas feridas. Quando suas feridas começam a cicatrizar, ele perde a referência. O palco está montado, mas você não aparece. A cena está pronta, mas o roteiro não funciona mais. E é aí que o colapso começa. O segundo golpe não é destrutivo, ele é evolutivo. Mas para o narcisista, toda evolução sua é uma ameaça. Talvez você sinta culpa nesse ponto. Talvez uma voz interna tente dizer que está sendo cruel. Mas pergunte a si mesmo, o que é mais cruel? Continuar sendo moldado por um vínculo que suga sua essência, ou finalmente romper com o ciclo que te esvazia? Jung escreveu que a individuação exige a destruição das falsas identidades. E o narcisista foi, por muito tempo, uma das suas máscaras. Uma que você precisou usar para se sentir importante, necessário, amado. Agora você a retira, e isso também dói. Mas é um novo tipo de dor, uma dor que cura. O segundo golpe exige coragem para permanecer na própria frequência, para não voltar atrás quando o narcisista tentar reverter o jogo. Porque ele vai tentar. Ele vai usar o que funcionava. Charme, culpa, memórias distorcidas. Vai tentar fazer você duvidar do que sente, do que sabe, do que viu, e você vai hesitar. Vai se perguntar se não está exagerando. Mas lembre-se, dúvida é a linguagem da manipulação. E a dúvida só entra quando você ainda precisa da permissão do outro para acreditar em si. Aqui está o núcleo simbólico desse segundo golpe. Você para de ser o reflexo, você para de ser o espelho do ego dele e começa a ser o reflexo da sua própria alma. Isso quebra a estrutura inteira da relação, porque o narcisista não vive com pessoas, ele vive com projeções. Quando a projeção se quebra, ele não sabe onde colocar sua dor, e a dor retorna, crua, primitiva, sem roteiro, e é isso que o faz chorar. Não por amor, mas por perda de domínio, por colapso interno, por impotência diante da sua luz que já não se curva. E então surge um novo medo, não para ele, mas para você. O medo de estar realmente livre, porque a liberdade dói quando você passou uma vida aprisionado em vínculos condicionais. E é aqui que muitas vítimas voltam. Porque o conhecido é mais confortável do que o desconhecido, mesmo que o conhecido seja tóxico. Mas se você suportar o vazio inicial, se conseguir atravessar o eco das palavras dele que ainda vivem em você, algo começa a nascer. Não uma versão sua, mas sua essência. Aquela que sempre existiu, mas estava sufocada sob o peso de agradar, sustentar, consertar. Esse é o segundo golpe. Invisível, mas arrasador. Simples, mas irreversível. Um deslocamento de eixo que tira o narcisista do centro da sua psique. E você sente, o tempo começa a desacelerar. A respiração volta ao corpo. O peso nos ombros se desfaz. Não porque ele mudou, mas porque você parou de tentar. E é aqui que a verdadeira alquimia acontece. O alquimista não transforma chumbo em ouro, ele transforma dor em consciência. E isso, meu caro, é algo que o narcisista jamais poderá tocar. Há um instante na jornada em que tudo parece calmo demais. Como se o caos tivesse sido contido, como se o grito tivesse enfim silenciado. Mas é aqui, nesse silêncio, que o verdadeiro teste começa. Porque o narcisista não se rende quando você se afasta. Ele apenas recua, ele observa, ele calcula, ele espera o momento exato em que suas feridas voltam a arder. E ele volta.
não como antes. Ele volta mais doce, mais atento, mais parecido com aquele que você conheceu no início, quando tudo ainda parecia um milagre. Esse retorno é uma ilusão que seduz a alma exausta. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável, mas ele nunca disse que ela viria feia. Muitas vezes, a sombra volta encantadora, educada, gentil. E é exatamente por isso que o terceiro golpe é o mais perigoso de todos, porque ele exige que você enfrente não o outro, mas o que ainda deseja nele. E essa parte, a que ainda deseja, é a parte sua que ainda sangra em silêncio. A que ainda acredita que com amor suficiente é possível consertar o que nunca foi seu para remendar. O terceiro golpe não é um ataque, é uma recusa. Não uma recusa agressiva, mas uma recusa serena, inegociável. Você olha nos olhos do narcisista, vê o pedido velado por reentrada, percebe a doçura estratégica e, mesmo assim, não cede. Você não o ataca, apenas não oferece mais seu templo. E essa negação, tranquila e sem espetáculo, é um terremoto na alma dele. Porque ele está acostumado com portas escancaradas, com perdões implícitos, com promessas de retorno. O que ele nunca soube lidar foi com o fim real. E é aqui que ele implora, não com palavras, mas com gestos, com elogios, com lembranças, com supostos arrependimentos. Mas você enxerga, você não está mais cego, porque agora você conhece o ciclo, você o estudou, você o sentiu, e isso muda tudo. O terceiro golpe é o ponto de ruptura onde a sua lucidez se torna maior que o seu apego, onde o amor próprio supera a necessidade de se sentir escolhido, onde a verdade se sobrepõe ao enredo antigo que dizia que você precisava sofrer para merecer. Você não quer vingança, você quer paz, mas a paz exige disciplina emocional. E isso, para quem viveu na montanha-russa emocional de um narcisista, é quase insuportável. Porque o corpo viciou no drama. O sistema nervoso foi treinado a reagir, a esperar o próximo ataque, a se defender. E quando a tempestade cessa, o corpo estranha. Quer reviver, quer voltar, quer testar. Mas o terceiro golpe é sobre resistir à nostalgia do veneno, sobre não se confundir entre saudade e recaída. Há um momento em que o narcisista percebe que você realmente partiu, não no corpo, mas na alma. E ele entra em pânico, porque agora ele sente que perdeu algo que nem sabia valorizar. E ele tenta provocar, tenta comparar, tenta fazer você duvidar do próprio valor. Mas tudo o que ele tentar nesse ponto será inútil, se você não se abandonar de novo. Porque o narcisista só tem poder sobre quem ainda carrega a culpa. E você agora está aprendendo a ser inteiro sem ser aceito. O terceiro golpe também atinge você, porque toda libertação exige um luto, e você vai ter que enterrar não só o narcisista, mas a versão sua que acreditava que ele era a salvação. E isso dói. Dói mais do que admitir o abuso, porque é admitir o autoabandono. E quando você aceita isso, algo começa a desabar. Não no outro, mas em você. As desculpas, as fantasias, as idealizações. Tudo vai ruindo. E no lugar disso, nasce o chão firme da presença, da maturidade, da alma que não precisa mais se justificar. O narcisista vai tentar inverter a dor. Vai dizer que você mudou, que você virou o frio, o ingrato, o egoísta. Vai te fazer parecer o vilão. Mas lembre-se, isso é parte do script. Você sair do papel de vítima não significa se tornar o agressor. Significa apenas sair da história, abandonar o teatro, fechar a cortina. O terceiro golpe é isso. Sair da peça, mesmo que a plateia ainda esteja aplaudindo o drama. Você escolhe o silêncio, e nesse silêncio você vence. Jung afirmava que o ser humano precisa integrar o oposto para ser inteiro, e o oposto aqui é o seu não, o seu limite, a sua fronteira. Dizer basta não é um ato de dureza, é um ato de amor. Amor por si, por tudo o que você tolerou, esperou, ofereceu. Amor por uma história que não merece mais continuidade. O terceiro golpe marca o fim do ciclo kármico, e por mais que ele chore, suplique ou tente reconectar, você sabe, o vínculo não está mais vivo, porque você não está mais fragmentado. Esse é o ponto em que muitos recuam,
porque é fácil cair na sedução do retorno. É fácil acreditar que dessa vez será diferente. Mas se você olhar com clareza, verá. Não há nova versão, há apenas a repetição disfarçada. E o que você quer agora é nascer de novo, inteiro, sem precisar ser fragmento na narrativa de ninguém. O terceiro golpe é o nascimento do eu, após o luto do nós. E nesse renascimento, o narcisista deixa de ser ameaça e se torna símbolo daquilo que você superou, daquilo que não te define mais. Às vezes, o que mais nos adoece não é o grito do outro, mas o eco que ele deixa em nós. O quarto golpe não é contra o narcisista, ele é contra o feitiço, contra a ilusão psíquica que nos fez acreditar que a dor era o preço do amor. Ele vem quando você percebe que ainda está preso, mesmo longe, que a ausência física não significa libertação emocional, porque o narcisista não precisa estar presente para te manipular, ele só precisa morar nos seus pensamentos, nos seus medos, nos seus e se. E é exatamente nesse ponto que o quarto golpe acontece. Você começa a notar que o maior campo de batalha não foi o relacionamento, foi sua mente, foi o modo como você se abandonou para ser aceito, como engoliu sua intuição em nome da convivência, como silenciou alertas internos que gritavam enquanto você sorria por fora. Carl Jung dizia que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. O quarto golpe é isso, o momento em que você enxerga o roteiro oculto que conduziu sua vida e decide rasgá-lo. Aqui, a dor muda de forma. Ela não vem mais do outro, vem da percepção. E ver, verdadeiramente ver, é insuportável no começo, porque não há mais como fingir. Você se pega revendo conversas antigas, lembrando olhares, cenas, frases, e agora tudo faz sentido. Aquilo que antes era dúvida vira certeza. Aquilo que era amor revela-se controle. Aquilo que era cuidado revela-se manipulação emocional sofisticada. E isso te quebra, não porque seja novo, mas porque agora, finalmente, você acredita no que sentiu. Esse é o quarto golpe, a validação radical da sua experiência. A destruição das explicações que te mantinham confuso, o colapso da dúvida. E isso é tão poderoso que desestabiliza toda a estrutura do vínculo. O narcisista perdeu o controle quando você se afastou. Perdeu o palco quando você recusou voltar. Mas ele só perde o poder quando você desliga a corrente interna que ainda o alimenta dentro de você. E isso não é feito com força, é feito com consciência. Nesse estágio, você começa a limpar a sua mente, a tirar as palavras dele da sua boca, a parar de repetir os julgamentos que ele plantou em você, a perceber que aquele você é difícil de amar nunca foi sobre você, foi uma projeção, uma sombra dele projetada na sua luz. E Jung nos ensinou, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. O quarto golpe é isso, olhar para o que te destruiu e extrair ouro, transmutar dor em sabedoria, cicatriz em bússola. Você começa a se lembrar da pessoa que era antes dele, ou talvez nem saiba quem era, porque o narcisista entrou tão cedo na sua história que moldou sua identidade. Então o quarto golpe também é desconstrução, um retorno às origens, um mergulho no que foi esquecido em você, o som da sua própria voz, o brilho do seu olhar sem medo, a sua espiritualidade sem censura, a sua intuição viva. Essa é a parte que o narcisista nunca conheceu, e é exatamente por isso que tentou matar. Porque essa parte sua, a parte autêntica, é um espelho perigoso para ele. Ela mostra tudo o que ele não tem coragem de ser. Por isso, o quarto golpe é solitário. É o momento em que você não precisa mais provar nada, nem para ele, nem para o mundo. É quando você se encontra no silêncio, no não fazer, no simples existir. E esse reencontro é tão sagrado que ele se transforma em campo de força. Quem se aproxima sente. O narcisista, se tentar voltar, sente que algo em você já não vibra na mesma frequência. E é isso que o destrói. O quarto golpe não é uma técnica, é um estado, um lugar interno de lucidez que não pode mais ser corrompido, e não importa o que ele diga, faça ou prometa,
Não existe mais buraco em você onde essas palavras possam entrar. Você fechou, com dor, com lágrimas, com noites em claro, mas fechou. E agora ele está do lado de fora. E você, pela primeira vez, do lado de dentro. Você percebe que não quer mais entender o narcisista, nem curá-lo, nem reformá-lo. Você não está mais tentando se vingar, nem buscar justiça emocional. Você só quer viver, com leveza, com verdade, com dignidade. E isso, para quem viveu em prisão afetiva, é revolução. O quarto golpe é revolucionário, porque não destrói o outro, destrona. Ele tira o narcisista do trono psíquico em que você o colocou. E nesse vácuo você se senta, não como rei nem rainha, mas como presença inteira, assumindo a própria vida. Esse é o momento em que você para de perguntar por que ele fez isso comigo e começa a perguntar por que eu permiti. Não em tom de culpa, mas de consciência. Porque agora você tem a chance de reconstruir sua história de outro lugar. Não mais como quem precisa ser amado, mas como quem já é inteiro. O quarto golpe é libertação profunda. É quando a dor vira passado e você volta a ser presente. Chega um ponto em que você não sente mais raiva, nem dor, nem saudade. O que resta é um vazio diferente. Não o vazio que implora preenchimento, mas aquele que antecede a criação. É o silêncio que vem depois da tempestade emocional, quando tudo já caiu e você sobreviveu. O quinto golpe nasce nesse solo, quando você olha para tudo o que foi, tudo o que tentou, tudo o que perdeu, e pela primeira vez sente paz por ter soltado, sem precisar vencer, sem precisar ser reconhecido, apenas por ter sobrevivido sendo inteiro. O quinto golpe não é lançado contra o narcisista, ele é lançado contra o ciclo. É um rompimento definitivo com o padrão. Jung chamava isso de ruptura arquetípica, quando o inconsciente deixa de reproduzir o velho para se abrir ao novo. Aqui, o vínculo deixa de ser uma prisão psíquica e se torna símbolo. Você para de repetir, para de atrair, para de aceitar. E isso acontece não porque você se blindou, mas porque você se viu. Você desceu até a dor original, aquela de antes de tudo, e abraçou o que ali existia sem tentar corrigir. É nesse ponto que o narcisista perde o último fio de controle. Porque mesmo quando você se afastou, mesmo quando você recusou voltar, mesmo quando você se limpou das palavras dele, ainda havia nele a crença de que, em algum nível, você o esperava, que havia uma parte sua adormecida, enfeitiçada, que um dia abriria a porta. Mas o quinto golpe é quando essa porta deixa de existir. Você não está mais em pausa, não está mais no limbo. Você seguiu, com sua dor, com sua luz, com sua sombra integrada. E agora não há mais abertura. O quinto golpe não tem som. Ele não tem rosto, ele não tem gesto. Ele é ausência pura. Um tipo de ausência que não comunica desprezo, mas transcendência. Você não está mais ali, nem no corpo, nem na mente, nem na alma. O jogo acaba porque o tabuleiro foi recolhido. E o narcisista, ao perceber que perdeu o que jamais teve por completo, entra em desespero. Porque aquilo que ele acreditava controlar, sua atenção, sua validação, seu afeto, desapareceu como fumaça. E aqui algo profundo acontece. Você começa a enxergá-lo como ele é, não como um monstro, nem como um mestre do mal, mas como uma criança ferida que congelou no tempo. E nesse reconhecimento, o ódio se dissolve. A empatia brota, mas não a empatia que te prende, a empatia que te liberta, porque você entende que não é mais sobre ele, nunca foi. Foi sobre sua necessidade de provar amor, de se sentir digno, de ser escolhido. O narcisista foi o espelho de tudo isso, mas agora o espelho se quebrou e você não precisa mais se ver por ele. Jung dizia que a sombra, quando aceita, deixa de nos dominar. E o quinto golpe é exatamente isso, a dissolução do encantamento. Você não está mais tentando fugir do trauma, você o integrou. Não está mais tentando esquecer, você se lembra com lucidez. Não está mais tentando vencer, porque entendeu que a verdadeira vitória é não precisar mais lutar. A guerra acaba quando você para de comparecer aos combates internos que o outro ainda tenta convocar. E então vem o momento mais estranho de todos, a indiferença. Não a indiferença apática, mas a indiferença lúcida, aquela que reconhece, compreende e libera.
Você vê o narcisista tentar te atingir e não sente nada, nem defesa, nem impacto. Você apenas segue, porque ele já não tem mais onde tocar. Sua psique está limpa, seu corpo está livre, sua alma reconstruída. Esse é o quinto golpe, a libertação silenciosa que transforma o algoz em passado e o passado em aprendizado. Aqui não há espetáculo, não há plateia, não há troféus, há apenas você, nu, real, vivo, pronto para uma nova história, que não precisa ser escrita a partir da dor. O narcisista perde, mas você não vence, porque agora você sabe, isso nunca foi uma competição, foi uma iniciação, um rito de passagem, e o que veio te ferir acabou por te revelar. O quinto golpe é o fechamento do ciclo e o início de tudo aquilo que você se impedia de viver enquanto esperava ser salvo. Você não é mais vítima, nem sobrevivente, nem curador. Você é, simplesmente é, e essa presença, firme e suave ao mesmo tempo, é o que desarma qualquer tentativa de retorno. O narcisista pode até tentar provocar, pode chorar, pedir perdão, gritar, ameaçar, mas nada disso encontra abrigo, porque a casa foi reconstruída e não há mais portas para o passado. O quinto golpe não é o fim, é o portal, o início da vida que começa quando você para de buscar amor onde só havia controle. Há verdades que não se dizem, apenas se reconhecem no silêncio de quem finalmente parou de fugir de si. Você chegou até aqui não para vencer alguém, mas para recordar quem sempre foi, antes do espelho distorcido. Cada golpe que tocou sua alma nesta jornada não foi um ataque, mas um chamado, um rito antigo, ancestral, que pediu coragem para romper com os ciclos invisíveis, os pactos não verbais, os votos de dor camuflados em amor. Nada do que foi dito aqui foi apenas sobre o outro. Tudo foi sobre o que em você ainda implorava por libertação. E agora, talvez você sinta um peso, não o peso da culpa, mas o peso do despertar. Porque quando a alma acorda, ela carrega em si tudo o que foi silenciado. E esse eco é real. Ele vibra nos ossos, ele arde nas memórias, ele sussurra nas escolhas. O narcisista não foi o vilão da sua história, foi a sombra viva que dançava com a sua ausência. Ele mostrou onde doía, mas não tinha a chave. Porque a chave sempre esteve onde você menos ousou olhar, dentro do que você acreditava ser fraqueza, mas era a origem da sua força. O ciclo não se fecha com palavras. Ele se fecha com um gesto interno de entrega, quando você para de querer respostas e aceita sentir o que o corpo já sabia. Quando você não exige mais justiça emocional, porque entendeu que o verdadeiro perdão não é para ele, é para si, para o que você tolerou, para o que calou, para o que deu demais, esperando o mínimo. Esse perdão é revolucionário. Ele não desculpa, ele dissolve. E no lugar da mágoa nasce espaço. Espaço para ser. Você já não precisa que ele entenda, que ele reconheça, que ele peça perdão. Porque agora você entende o que nem ele jamais compreendeu. A dor que ele causou era a dor que ele carregava. E você a devolveu, sem ódio, sem revanche, apenas com presença. A presença de quem parou de ser ferida e voltou a ser alma. Jung chamava isso de individuação, tornar-se inteiro, mesmo que isso custe tudo o que parecia amor. Mas era prisão. Talvez você sinta vontade de chorar. Não se contenha, porque o choro que vem agora não é de dor, é de alívio. É o choro da alma voltando para casa, da criança interna sendo finalmente ouvida, não por um outro, mas por você. E isso, meu querido, é mais do que libertação, é renascimento. Um tipo de nascimento que não vem com sangue, mas com luz. A luz de quem não precisa mais mendigar amor, porque descobriu que o amor real nunca cobra sua essência como entrada. E então surge o silêncio, mas não o silêncio do fim. O silêncio que abre, que expande, que cura. Você escuta esse silêncio diferente agora, não escuta? Como se ele tivesse textura, como se tivesse cor. Ele não pesa, ele acolhe. Porque agora você é presença, não mais espera. Você é inteiro, mesmo onde ainda dói. E essa inteireza é tão rara que mesmo o tempo parece respeitar. As palavras que tocaram sua alma hoje talvez voltem em sonhos, ou em memórias soltas no meio do dia, talvez em uma música, ou num olhar atravessado no espelho. Não lute contra isso.
Permita, porque essas palavras não foram feitas para serem entendidas, mas para serem sentidas. E tudo o que é sentido transforma. Você não é mais o mesmo, e essa mudança não tem barulho, tem raízes. Se isso que você viveu aqui te tocou de algum modo, compartilhe. Não como quem espalha conteúdo, mas como quem planta sementes. Escreva nos comentários o que despertou em você, não para ser visto, mas para ser sentido junto. E se quiser continuar esse caminho comigo, inscreva-se, não por algoritmo, mas porque algo em você ainda quer mais. Mais verdade, mais silêncio, mais alma. Algumas histórias não terminam, elas apenas se transformam em eco. E o eco que você carrega agora talvez seja o começo de tudo o que você sempre foi.